Domo, domo, meu querido e minha querida! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre aquela obra maravilhosa, aquela obra que a gente é apaixonado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Kono Oto Tomare, episódio de número 10. Aquele episódio que mantém o clima do anime maravilhoso, também conhecido como aquele episódio que a gente começa a procurar quase remédios para não ficar triste, por conta que o anime já está acabando, pelo menos essa primeira parte, essa primeira temporada. Porque, como eu já disse em vídeos passados, Kono Oto Tomare vai ter a outra parte lançada ainda esse ano. Digamos que é uma segunda temporada em modos, porque o Split Cure, mas Kono Oto vai voltar, já dando essa notícia para caso você já esteja preocupado, falando: caraca, Haru, vai estar acabando, vai ter segunda temporada, vai ter ainda esse ano, meu querido. Para todo caso, vamos falar do episódio 10, que é o foco, porque, sério, que episódio lindo. Eu gosto quando a obra toca em personagens que não são tão principais, poderíamos dizer até que são secundários, e esse episódio foi incrível por conta disso. Mostra que eles não focam só nos personagens principais, eles desenvolvem até os personagens que são ao mesmo tempo principais, mas são mais secundários. E foi isso que aconteceu com alguns membros do clube de Koto. Eles focaram nesse personagem no episódio de hoje, o Kota. Então foi um episódio muito legal. A gente viu também o Takenami Sensei mudando a personalidade dele, o jeito dele de agir, por conta que ele levou meio que uma ameaça do Kurata, então ele teve que mudar um pouco. Então foi bem bacana esse episódio, eu gostei, tem bastante coisa pra conversar com vocês. Para todo caso, vamos logo começar a falar de Kono Oto Tomare, episódio de número 10. O romance só aumenta entre Kurata, Hiro, Chika e Hozuki. E vamos falar sobre o Kota. Então vamos começar falando do acampamento de treinamento, e daí ao longo do vídeo você vai entendendo se eu falar alguma coisa do Takenami e do Kota. Começando pelo treinamento, que foi o centro, o objetivo do episódio. A gente viu que todos eles estão se esforçando, melhorando, mas eles têm que ter tipo como eu posso dizer, um estímulo. E acontece que daí eles procuram isso em um acampamento de treinamento que o Kurata recomenda. Mas como o próprio fala, teria que ser ali na Gakkou, porque eles não têm uma verba tão alta. Então, tipo, a vice-presidente, a nossa querida Hiro, já, tipo, fala pra ele: isso não vai ter graça nenhuma se for ali, Kurata. E esse negócio aí de acampamento é pra estimular, não pra desestimular. Então, acontece que daí ela tem, digamos que, contatos, a família dela lida com pousadas, então ela ia pedir, e daí a gente já sabe onde foi o acampamento, foi naquela pousada. O que acontece é que eles indo para lá, começa o treinamento mais rígido. Só que ao longo do episódio, ou melhor dizendo, ao longo de todos os episódios, se você for notar, você via que o Kota é o que mais tem dificuldade em tocar, seja o ritmo, em acompanhar todos. Então acontece que, tipo, foi muito dobrado o cuidado, a atenção com ele. Foi muito rígido, foi muito kibishi a lição que a Hiro e a Hozuki deram para ele. Então meio que ele tava ficando triste, porque enquanto ele via todos como o Chika fazendo algo que não sabia, conseguiu, tipo, rapidamente, em 5 minutos, dominou uma peça. Já o outro companheiro dele, o outro amigo dele, que também tá no clube, fez bem rápido uma técnica que ele não era bom, tipo, no dedilhado, ele não era tão forte. Então, após ver todos evoluindo e melhorando em um ritmo bem rápido, ele começa a se sentir culpado, porque ele tá melhorando, ele tá se esforçando e ele não tá conseguindo. Então a gente vê que, tipo, além de ouvir broncas da Hozuki, da Hiro, ele ainda tá meio que triste, cabisbaixo, porque ele não consegue ser tão rápido como seus amigos que já estão evoluindo. Então, acontece que, tendo mostrado essa parte aí do episódio, vamos começar falando agora um pouco do Chika, e daí eu falo o que aconteceu com o Kota. Para todo caso, Chika e Hozuki, vamos ao que interessa. Como eu falei, o Chika, ele estava com uma dificuldade em uma peça, ou melhor dizendo, em uma nota. E o que acontece é que daí ele pede para a Hozuki ajuda. Ele vai, tipo, no quarto dela, já abre a porta, nem bate, e pede ajuda dela. E daí acontece que daí ela começa a ajudar ele. Então, tipo, ele só de visualizar, tipo, as mãos dela, tipo, no Koto, tocando a peça, ele, tipo, deve ter pedido umas 2 ou no máximo 3 vezes. E após ver tudo isso, ele conseguiu depois tocar a mesma peça que ela tocou, só que com o estilo, o jeito dele. Então foi algo que ele tinha dificuldade, que a Hozuki depois falou: ué, mas você não tava com dificuldade? E ele falou: é, mas eu pedi pra você tocar, e eu vi e eu consegui tocar agora, eu só pedi para você tocar, foi por isso que eu fui lá. Então, tipo, só de olhar ele conseguiu tocar bem. Tipo, é como eu disse nos vídeos passados, ele é aquele prodígio. Então mostra uma evolução bem rápida do Chika, que, tipo, ele não precisa ter muito um cuidado em cima dele, porque ele só de olhar talvez seu companheiro fazendo uma nota, ele consegue fazer a mesma nota ou até melhor. Então, para todo caso, eu gostei de ter visto isso, foi uma evolução bem rápida do Chika, e teve cena de casal, digamos, nesse meio tempo, porque a Hozuki falou: você está muito perto de mim, Chika. E daí ele fala: e eu tenho culpa, eu tenho que ver a sua posição de dedos em cima do Koto, então eu tenho que ficar perto de você. Então foi uma cena legal, foi cena de fanservice,
o estilo de arte foi bonito durante a cena do Chika e da Hozuki. Então foi mais uma cena pra quem shippa esse casal maravilhoso. E eu gostei de ter visto tanto o fanservice do casal, como o Chika evoluindo rapidamente no Koto. E digamos que chegando próximo a Hozuki. Porque como o começo do episódio mostrou, eles já estão meio que se tornando rivais. Tipo, o Takizu, ele falou que tipo, no nível que eles estão, eles têm que tentar se equiparar. Pelo menos a maioria dos membros, para que eles consigam tocar bem e para que a Hozuki consiga dar o seu melhor até. E como o Chika falou, que ela não queira se equiparar a eles, que ela não queira tocar no nível deles, porque ele quer que ela toque no nível máximo dela, e ela falou que vai tocar, afinal o objetivo dela é o primeiro lugar. Então ela só falou, então não chore depois se eu for melhor que você, e ele falou, eu acabo com você agora. Então a gente já viu que já começou a rivalidade dos dois, e é algo legal, tipo, é aquele casal que a gente shippa, que a gente torce, que a gente se emociona, então é um casal bem emocionante, eu diria. Mas a rivalidade foi o centro desse episódio, mas mostra também o laço de companheiros, que quando algum precisa de ajuda, um ajuda o outro. Gostei bastante disso que foi mostrado no episódio. Para todo caso, vamos voltar agora para o Kota, que a gente já falou do nosso casal principal. Então vamos agora falar do nosso querido Kota, que foi o centro do episódio novamente. Então, a gente viu que daí acontece que já anoiteceu tudo, eles já, digamos que fizeram, digamos como pode ser, o treinamento. Teve a cena das garotas nas termas, aquela nossa cena que a gente gosta. Então, acontece que a gente viu que todos estão dormindo já, querendo ou não, já anoiteceu, eles têm que acordar cedo, então tem uma longa rotina pelo dia depois. O que acontece é que durante a noite eles acordam, porque eles veem, ué, cadê o Kota? E daí eles começam a procurar pelo Kota, porque o Sayano, acho que é esse o nome dele, de um dos companheiros, fala pro Chika, cadê ele? Eu não acho ele ali em lugar nenhum. Então eles começam a revistar toda a pousada e eles não acham o Kota. E o que acontece? Daí eles começam a achar, caraca, o Kota foi embora, a gente foi muito duro com o Kota, eu não percebi que ele tava triste, eu só foquei em mim, o que eu faço da minha vida agora? Ele era meu amigo, eu devia ter ajudado ele naquela hora. Então tipo, o Chika já acalma todos, e daí o Chika vai à procura do Kota, os outros dois garotos também, o Kurata, ele vai avisar o Takinami, então todos ficam acordados e já vão começar a sair pela procura. O que acontece é que a gente viu que o Kota, ele só tá praticando, tipo, ele saiu com tudo, celular, mala, ele levou, digamos que aquele instrumento que você sabe o som do Koto, ou algo do tipo, eu não lembro bem para o que é utilizado aquele instrumento que foi mostrado no episódio, mas a gente viu que ele tá praticando as batidas e o som, pra ver se ele consegue melhorar o tempo e o ritmo, a hora que ele tem que perceber um desses. Então, vendo tudo isso, quando o Chika chega, ele quer bater no Kota, porque tipo, o Kota preocupou todos, e o Kota começa a falar, e o Chika só fala, você deixou todos em pânico, tipo, o Chika queria que ele se desculpasse por esse pânico que ele causou. Então daí eles começam a conversar, porque o Kota, querendo ou não, ele se sente culpado, afinal ele não tá conseguindo seguir o ritmo de todos, ele tipo, tem que tentar melhorar, mas o ritmo fica, digamos que desorganizado quando todos tentam entrar em sincronia. Então foi bem legal tudo isso dele se desculpando e falando que ele vai insistir em melhorar. Algo bem legal por conta que ele não falou vai desistir, ele falou que vai insistir e vai melhorar para alcançar todos, porque é algo diferente, é algo que surpreende, não é algo até clichê, porque normalmente você vê que os personagens já querem desistir e daí os outros fazem com que ele não desista, e dessa vez não. O próprio personagem que não está indo bem vai continuar insistindo para que consiga alcançar os seus companheiros. Isso foi legal, isso foi bacana, foi interessante, por conta que a gente viu que o Kota, ele gosta de estar, ele quer ajudar o Chika, ele tem uma admiração pelo Chika. Então ver que ele quer insistir, que ele quer continuar, foi algo que eu gostei e não tem como não destacar. É um personagem que ganha nosso carinho, não é um personagem que a gente gosta, afinal é do mesmo clube, então a gente gosta de todos ali, e eu gostei de ver esse desenvolvimento dele, e digamos que o Chika, o próprio, deve ter ficado feliz em ver que ele vai continuar se esforçando. O que acontece é que daí todos acabam chegando ou ficam ouvindo a conversa dele com o Chika, brigam com todos ali porque falaram que ele tinha que ter avisado, tinha que ter visto o celular, então foi bem engraçado essa cena. E daí a cena do Sayano, acho que é esse o nome, espero ter pronunciado certo, ele fala pro Kurata não olhar na estação de trem. Estação, quer dizer, estação. E por que ele diz isso? Porque o Kota não é esse tipo de pessoa que vai embora e desiste, porque acha tudo um saco. Ele não é de fugir, ele insiste, ele deve ter ido por algum caminho para praticar, ter feito algo, mas ele não ia fugir. E ele acertou, ele conhece bem o amigo dele, o Kota, porque o Kota não foi para a estação de trem, ele só foi treinar. Isso foi legal, porque daí o Kurata, como um bom senpai presente em clube, acreditou nos seus companheiros. Então daí a gente viu que todos chegaram lá, a Hiro, ela chorou, ela tipo, ficou meio triste, meio feliz por ver que o Kota tava bem, que não tinha desistido. Daí ela falou, para de ser tão legal, porque pelas frases que o Kota falava, a gente achava, caraca,
esse aí é Ikemen, porque, tipo, o cara tava com uma postura, tipo, tão, como posso dizer, corajosa, então era legal ver quando ele falava, por mais que ele esteja indo mal no Koto, ele tá se esforçando, então foi bacana ter visto isso. Para todo caso, a Ruzuki pediu desculpas a Hiro, foi legal ver essa reconciliação de todos. Como eu disse, o drama é essencial em Kono Ota Tomare, mas é uma parte que a gente gosta e que emociona até na cena mais simples e no personagem que às vezes nem é o foco. Mas admitamos que ali daqueles três, digamos que o Kota que é o mais energético, o mais simpático e que virou destaque. Então acho que foi legal esse episódio 10 ter focado nele para, digamos que, não focasse só nos principais, nos 4 principais, eu diria, da obra. Para todo caso, era isso que eu acho que tinha para falar, pelo menos dessa parte do episódio, que foi o centro, que foi focado na reconciliação, na volta do Kota com todos para o acampamento. Finalizando com a cena do Chika falando que se o Kota não estivesse junto, não teria graça. Algo que emocionou o próprio personagem, que foi o foco, porque ele, tipo, queria talvez ouvir isso, ele queria ver que o Chika se importa com ele, é uma pessoa que ele gosta, como eu falei, como o episódio mostrou, então foi muito interessante e foi muito emocionante, eu diria. Mas então, meu querido e minha querida jovens, vamos falar de algumas cenas interessantes que eu achei do episódio que eu ainda não comentei, porque eu falei mais do centro do que foi. Mas 2 cenas acho que é o que teve ainda do episódio que eu acho que tem que ser destacadas. A primeira cena é a cena do outro casal. O casal que eu shippo do fundo do meu coração também. Que é a Kuruzu e o Takezu. Eu acho que, tipo, aquela cena, por mais simples que seja, foi uma cena que até mexeu com o coração dela. Tipo, meio que doki-doki, o kokoro da Kuruzu. Porque a gente viu que ela ficou toda envergonhada quando o Kurata segurou no braço dela. Porque ela ia sair no meio da floresta à noite pra procurar, digamos que o Kota junto dos outros. E o Kurata só segurou no braço dela e falou: é perigoso vocês garotas saírem à noite, deixa que a gente vai. E daí ele já foi saindo correndo. O que acontece é que elas foram porque daí o Takinami acompanhou todas. Só que, tipo, aquela cena foi muito bonita, porque a gente viu que a animação já foi diferente, já foi tipo, esse é o outro casal da obra, presta atenção. Então, só de ter visto o Takezu, tipo, segurando meio que inocentemente, tipo, nem era pra mostrar que é um casal, mas, tipo, fazendo com que se importasse com ela, foi legal. É uma cena que eu shippo, afinal eu gosto do casal, então eu tinha que destacar essa cena também da obra, ainda mais porque a gente viu que a prévia tem os dois meio com o rosto envergonhado do próximo episódio, então diria eu que talvez seja mais rápido que Ruzuki e Chika esse casal, hein? Para todo caso, vamos falar agora do Takinami Sensei, porque finalmente ele evoluiu, ele mudou graças à ameaça do Kurata. Como vemos que ele é o conselheiro do clube e eles precisavam ir para esse acampamento de treinamento, afinal é tipo do Bunkatsu, que é uma liga que é de uma Gakkou. Então eles precisam de um professor responsável. O que acontece é que o Takinami não ia aceitar, ele só fala: Mendokusai, não quero, muito sem graça isso, não, obrigado. E daí o Kurata só fala: então, por favor, se retire do cargo de conselheiro do clube, porque a gente não precisa de alguém que não está motivado. O nosso objetivo é rumo ao nacional. Então, se você não se importa, saia do cargo, procure um outro professor para que assuma. Então, após ver isso, essa ameaça íntegra, eu diria, ele só fala: tá bom, tá bom, tá bom, não precisa ir falar com o vice-diretor, nem com o diretor, a gente vai, é acampamento? Uhul, vamos junto. Então, ele meio que ri e é um personagem meio misterioso, porque a gente ainda não sabe o que ele pensa. E ele mesmo falou que ele nunca imaginava que o Kurata ia falar isso. Como vimos no episódio passado, o Takezu, ele amadureceu muito, então ver essa postura de presidente era algo necessário. Só que, tipo, eu acho que surpreendeu muito o Takinami Sensei, então foi bem bacana ter visto que ele tá mudando a personalidade dele. E já mudou porque ele teve que ir e ele ajudou o Kota, porque a gente viu que o Kota tá com dificuldades, só que eles se reconciliaram. E no final do episódio, mostra que o Takinami pega um papel e começa a bater naquele papel, porque o Kota tem uma dificuldade de encontrar as notas maiores no Koto. Então, enquanto ele bate naquele papel, ele fala: se você não pegar esse papel, você não vai ter café da manhã. Então, tipo, o Kota tem que pegar no papel na hora que o Takinami não bater com a revista. Então, na hora que o Kota consegue pegar, digamos que ele descobriu o que é a batida maior, ou melhor dizendo, a nota maior no Koto. Então, tipo, foi uma ajuda, foi uma dica que ele deu, porque daí ele falou que o resto era com a Ruzuki, com a Kuruzu, que agora elas ajudariam o Kota nisso. Porque daí a gente viu que ele falou um pouco sobre o som, sobre o ritmo, que se ele aprende, isso sempre vai estar com ele. Então foi algo bem legal que, se você prestou atenção, você entendeu. Mas eu gostei de ter visto isso porque mostra, digamos, uma mudança de personalidade e um personagem
personagem que não se importava muito, ou que pelo menos não demonstrava se importar com seus alunos. Porque depois a gente viu que ele mostrou aquele CD, digamos que de todos tocando bem no começo, tipo, para que eles se caiam na real, vejam o que eles estão buscando. Foi algo meio interessante, mas eu acho que a cena maior de destaque dele foi essa dele ajudando um aluno dele. Então eu gostei bastante, acho que foi uma evolução pro personagem em questão. Mas então vamos falar das cenas da nossa querida waifu, a Hozuki, porque a gente não pode deixar de comentar dela. Ela teve, acredito que 2 a 3 momentos de destaque ou até mais. Mas eu vou falar algumas cenas que eu lembrar e que eu acho que foram as mais destacáveis que ela apareceu. A primeira cena que eu gostei dela foi aquela cena lá do Popcorn, que aquilo, acredito que é meio que um geladinho ou um picolé, eu não sei como é que se diz isso em português, por isso eu só vou falar em Nihongo, que é Popcorn. Mas a gente viu que daí ela nunca comeu aquilo, e daí o Chika dá um que era dele, que ele tava com 2, e ele divide com ela. Foi uma cena bem fofinha, ela ficou toda envergonhada, então eu gostei dessa cena e eu acho que é interessante de destacar. A outra cena de destaque da Hozuki é a cena após o Chika sair do reia dela lá da pousada, que ele pediu a ajuda dela e ela, tipo, se sente feliz por todos terem, digamos, reconhecimento, se sentirem felizes com ela, tipo, sempre pedirem ajuda, sempre querer, digamos, que se esforçar, tá no mesmo nível que ela. Ela lembrou de tudo isso e falou que não quer sair nunca desse lugar, desse baixo, porque ela se sente acolhida ali, ela é feliz tocando koto ali. Então, tipo, é uma cena muito kawaii e que a gente se apaixona mais pela waifu do anime. Para todo caso, eram essas as cenas que eu tinha para destacar da Chika, da Hozuki, seja a Hozuki sozinha, seja a Hozuki com Chika, a Hozuki lá com o Kota e com os outros. Foram cenas legais e que eu queria falar com vocês. Mas então era isso, minha querida e meu querido jovem, que eu tinha para falar sobre Kono o Totomare, o episódio de número 10. Para todo caso, foi um episódio que eu particularmente gostei. Não vou dizer que foi o melhor episódio da obra, foi um episódio bom, manteve o clima, mas teve episódios já melhores, sejamos honestos. Mas eu gostei bastante, focou em um personagem bem simpático, alegre da obra. Achei bacana isso, desenvolverem ele, além de outros personagens que são importantes, como o próprio Sensei que foi apresentado na obra. Então o centro, se fosse dizer, seria o Kota e o Takinami, que mais amadureceram com esse episódio. Para todo caso, a gente teve desenvolvimento, a gente teve um aumento aí do romance da obra, algo que eu gosto. Espero que, digamos, nessa segunda temporada, nessa parte 2, quando voltar, o romance aumente, porque eu acho bem difícil em 2 episódios eles criarem um casal. Provavelmente não é o foco da obra também, o foco é ser mais o Koto e o objetivo ao nacional. Mas, para todo caso, foi um ótimo episódio, gostei. Então, para todo caso, se você quiser me dizer o que você achou nos comentários, é sempre bem-vindo seu comentário positivo, dizendo o que você achou da obra. Para todo caso, se a sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono o Totomare? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio, a gente vai ver que o título já diz Oto Sagashita, ou alguma coisa, eu procurei o som, ou alguma coisa, melhor dizendo, como Sagashita Oto, alguma coisa que é eu achei o som, eu procurei o som, que eu não lembro do título como é em Nihongo. Para todo caso, a gente viu pela prévia, pelo título, que vai ser o Chika e o Kurata entrando em sincronia na parte do dueto da peça. Então, finalmente, eles, digamos que conseguiram achar a nota, ou melhor dizendo, o ritmo que eles tinham que tocar junto. Isso é algo importante porque o dueto é uma das partes mais importantes da peça, mais difíceis, mas também uma das mais bonitas. Então, espere quando eles tocarem a animação que vai ser. Eu já tô ansioso, mas vamos ver no próximo episódio como vai ser. Assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo de Kono o Totomare. Mata, né?